Olá, irmãos e irmãs, é com profunda gratidão que recebo esta oportunidade de refletir com todos acerca dos ensinamentos do Cristo, à luz do Espiritismo, aplicado às circunstâncias da vida diária. Na Revista Internacional de Espiritismo, o advogado espírita Jaime Facioli, no número 2 de 2014, escreve sobre parte da vida do psiquiatra austríaco Viktor Frankl, autor de uma metodologia de recuperação psicológica chamada de logoterapia. Viktor Frankl, durante o período da Segunda Guerra Mundial, esteve preso durante alguns anos nos campos de concentração nazistas, assim como a sua família, esposa, mãe e irmão. Quando ele sai do campo de concentração, narra Viktor que, tentando encontrar sua família, recebe as notícias, então, de que todos os três tinham sido fuzilados pelos nazistas. Qualquer pessoa numa situação dessas, tentando reconstruir sua vida, buscando o apoio depois de um momento sobre anos, na verdade, de grande sofrimento, poderia chegar à insanidade e mesmo ao suicídio. Trazendo esses fatos para a vida atual, nós vamos ver que as organizações de saúde fizeram levantamentos, por exemplo, em 2018, acerca de casos de insanidade no mundo. Mais de 50 milhões de pessoas, então, se encontravam naquele momento em tratamento, aqueles casos notificados, né? 2019, novo levantamento aí sobre o suicídio. Verificou-se que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. São casos graves, então, em que se perde encarnações e oportunidades de desenvolver, de resgatar as dívidas anteriores e dar seguimento em direção à perfeição e à felicidade. Como vamos lidar com uma situação que nem essa para que nós possamos chegar à saúde psicológica, emocional, muito antes disso, a espiritual? Nós vamos verificar que o Espiritismo traz ensinamentos, como a gente encontra no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nos itens 14, 15 e 16. Vou quebrar novamente o protocolo para ler o parágrafo que fala sobre o suicídio e a loucura, o item 14. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo, da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalo a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Então, nós estamos vendo e encontrando aqui a recomendação. Mas como se faz? Qual é a receita de bolo para que a gente consiga, passo a passo, enfrentar um tipo de situação tão violenta como, no caso, a insanidade, desencadeando no processo de suicídio? Nós vamos verificar que um conjunto de obras, por exemplo, que o espírito Manuel Filomeno de Miranda trouxe mensagens através de obras que vão desde iniciando nos bastidores da obsessão até transição planetária, obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco, nós vamos encontrar que todos os casos em que são mencionadas as situações de grande abalo psicológico, emocional, ou de até suicidas que partiram daqui e estavam sendo tratados naquelas terapias de visitação dos mentores espirituais aos assediados, obsediados, nós vamos verificar que uma única palavra, na verdade um único sentimento, fez com que pudesse reverter aquele quadro, se perdoarem todos os envolvidos e o quadro de insanidade e mesmo de suicídio prestes a acontecer foi sanado. A palavra é amor. Nós vamos encontrar, de novo, nós perguntamos, tá, mas terei que ler todas as obras? Seria interessante ler, como também o Livro dos Espíritos, que trata das questões morais. O Espiritismo alcança uma série de situações em seus trabalhos, através da Casa Espírita, que já alicerçam e beneficiam, auxiliam, na verdade, desde a infância. Nós temos a evangelização da infância e da juventude, como elemento que esclarece, consola e previne para esses tipos de situação. Temos o estudo sistematizado da doutrina. Temos
Os trabalhos espirituais, que à medida que o indivíduo descobre que tem a mediunidade e parte dela se está perturbada, consegue então se esclarecer acerca dela e encaminhar-se para poder executar algum tipo de trabalho dentro da casa espírita. Pensando nisso, as mesas mediúnicas, enfim, as palestras mediúnicas, as palestras públicas, nós temos então uma série de elementos que se desenvolvem dentro da casa espírita e que previnem, na verdade, conseguem reverter e até amparar para que o indivíduo passe por essa situação de perturbação psicológica, emocional e espiritual. Nós vamos ver o seguinte, muito mais importante, né, é a gente adaptar as questões às necessidades que nós vamos encontrando e as dificuldades que encontramos diariamente. Por exemplo, hoje nós nos encontramos em isolamento social, as casas espíritas estão fechadas, mas nós temos trabalhos extremamente importantes, tanto, né, porque o Evangelho ele coloca, devemos cuidar do corpo e do espírito. Psicologicamente temos terapias virtuais, podemos acessar pela internet e consultar psicólogos, mas acima de tudo nós temos um trabalho de amor profundo, que já tem no seu próprio nome aquilo que liberta, o atendimento fraterno. Nós temos na UD, por exemplo, na UD Partenon, um trabalho extremamente amoroso e fraterno, justamente para apoiar aqueles que se encontram em graves situações e precisam de orientação, de amparo e encaminhamento. Basta procurar o site e verificar as situações em que podemos ser atendidos lá e amparados. Obviamente, no nosso caso, voltando ao Viktor Frankl, Viktor Frankl entrevistado, aquele psicólogo que mencionamos logo no início, entrevistado acerca do como ele pôde superar as dificuldades de ver o seu mundo todo desmoronado, ele coloca que encontrou como sentido para a sua vida ajudar as outras pessoas a encontrar o sentido de suas vidas. E como é que nós conseguimos isso no nosso âmbito familiar, profissional, social e espiritual? Porque nós sempre nos preocupamos muito, mas muito mesmo, com as vítimas de alguma situação de sofrimento, mas nunca com aqueles que causam, na verdade, aquele sofrimento, que são instrumentos que vêm para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento comum. Ora, em qualquer uma das duas situações, quanto mais nós tivermos a capacidade de atuar no campo do amor, nós poderemos reverter os quadros e acolher aqueles que se encontram em graves dificuldades nessa situação, então, de insanidade mesmo à beira do suicídio. Mas de que forma nós devemos nos postar daqui para frente? Nós temos como profunda recomendação, como um profundo elemento catalisador, que alimentará a nossa situação de poder compreender num primeiro momento aqueles que se configuram como inimigos, passando a adversários e chegando à condição de ser nossos irmãos no caminho, lembrando uma situação que se encontra no capítulo do Evangelho Sede Perfeitos, onde tem o dever. Lá tem uma parte que menciona sobre o dever, que o Criador, a par ou sabedor de que somos todos sofredores, nós poderemos então, temos o dever de compreender a dor alheia e poderemos então, entendendo aquilo que se passa com o próximo, nos colocar no lugar dele. Qual deveria ser a nossa postura para a nossa saúde psicológica, emocional, física e principalmente espiritual? É nós nos colocarmos como Francisco de Assis, através da sua prece, poema na verdade, coloca: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, permiti que eu semeie amor. Esse deve ser a nossa trajetória constante em termos da fraternidade para com o próximo, porque isso irradiará a luz, a libertação para aqueles que estão encarnados e desencarnados. Muito obrigado. Quero mais palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.